Estamos juntos novamente aqui pelo canal do Mais Que Amigos Marianos para dar continuidade às nossas formações. Durante esse mês de agosto de 2021, nós estamos olhando para a realidade da exortação apostólica do Amoris Laetitia. Na descrição desse vídeo vocês vão encontrar a primeira, a segunda e a terceira parte desta formação, a qual nós vamos continuar aqui falando sobre a oração da família. O Papa Francisco, a partir do parágrafo 313, ele nos descreve algumas características dentro dessa exortação apostólica da espiritualidade e da parte de oração onde as famílias devem se encontrar. E ele diz que a oração ela deve fazer parte do estilo e do cuidado das famílias. Assim como nós cuidamos de toda a parte burocrática, da parte financeira, da parte de saúde, enfim, de toda a parte humanamente necessária para uma família, a oração deve fazer parte desses cuidados da família, segundo o Papa Francisco nos coloca. E aqui ele vem nos colocando em sequência, e eu vou pontuar aqui alguns parágrafos, onde ele nos coloca da importância da oração em família como um cuidado especial. E ele inicia falando, no parágrafo 314, falando da inabitação de Deus no coração da pessoa. A inabitação de Deus é a presença da Santíssima Trindade que ela habita no nosso coração, onde a gente recebe, principalmente no batismo e assim por diante, nos outros sacramentos, essa habitação de Deus ela vai habitando dentro de nós com a sua graça. Vale ressaltar que a graça santificante ela é dispensada principalmente pela terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo, a qual vai nos dispensando graças necessárias. E para que a gente possa ter essa intimidade com essa inabitação de Deus no nosso coração, a oração é essa nossa conversa, essa nossa interlocução com essa inabitação interior que age dentro de nós, desde que a gente dê condições para que ela possa agir. Com o sacramento do matrimônio no meio familiar, essa inabitação de Deus, ela torna uma proporção muito maior, porque ela inabita no esposo, ela inabita na esposa e nos filhos e assim por diante em todas as pessoas a qual fazem parte daquele núcleo familiar. Quando falamos em inabitação de Deus unida ao sacramento do matrimônio, torna-se uma ênfase muito grande, que quando o próprio Jesus nos diz que quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E o Papa Francisco fala que esse momento de oração de família é momento de colocarmos os nossos anseios do dia, colocarmos as nossas dificuldades, e esse Deus, essa Santíssima Trindade que habita em nós, ela também vai fazer parte dessa oração, nos escutando, nos avaliando, nos dando condições para que dentro daquele momento de oração, para que a gente possa estreitar esse laço de união com a Santíssima Trindade que habita dentro de nós. Então, a inabitação de Deus como importância da família e isso multiplicado ao sacramento do matrimônio. No parágrafo 317, Papa Francisco nos diz que a oração em família deve ser unida e vivida em comunhão com a cruz de Cristo, para que assim, unidos, nós possamos passar pelos momentos difíceis, assim como Cristo também passou pela cruz. E quando nós, unidos em oração, estamos em família, quando um passa pelo momento de sofrimento, o outro ajuda a carregar a cruz. A vivência familiar, ela é vivida de acordo ou parecida com o mistério de Cristo. E bem nós sabemos que em dado momento da nossa vida nós vamos passar pelo momento das dificuldades, pelas doenças, pela perca. Então esse momento unificado ao momento da cruz de Cristo.
E também os nossos momentos alegres, os nossos momentos de descontração, os nossos momentos de felicidade, também unidos a Cristo, como foi a ressurreição. Né? Se nós olharmos para a carta de São Paulo, ele diz que, marido, amai a vossas esposas assim como Cristo amou a igreja. Né? Então, o modelo de amor familiar é o modelo de Cristo, daquele que tem uma entrega total um pelo outro, daquele que ressuscita por essa igreja, ressuscita pelo seu povo e que também tem os seus momentos de alegria. Então, essa união com Cristo faz com que os nossos dias em família sejam vividos com mais autenticidade. E isso também nos ajuda na santificação de cada um dentro da nossa família. Também esta exortação apostólica, ela nos lembra que a oração em família é um meio privilegiado para vivenciarmos a nossa fé. Como primeira comunidade, a família, aonde pela experiência dos pais, os filhos aprendem a vivenciar a sua fé. E eu gostaria até de ler um pequeno trecho que o Papa Francisco coloca no parágrafo 318. Podem-se encontrar alguns minutos de cada dia às famílias para estar unidos na presença do Senhor vivo. Dizer-lhe coisas que preocupam, rezar pelas necessidades das famílias e orar por alguém que está por atravessar um momento difícil. Então estas são frases do Papa Francisco que nos coloca desse momento de oração. E mais adiante ele vai nos colocando que as expressões de devoção popular vivenciada pelas famílias são um rico tesouro para que as famílias possam expressar os seus momentos de oração. Essas devoções populares ou essas expressões de piedade pessoal com que as famílias fazem é um riquíssimo momento de evidenciar, de formar, de trazer à tona a fé para dentro da família. Aqui vale lembrar, principalmente para a família mariana, o terço mariano, onde os pais rezam junto com os filhos, aquela oração tão conhecida do Santo Anjo do Senhor, onde se ensina as crianças a rezarem desde pequenos, e tantas outras formas de orações que a família fazem, que vem lá desde a tradição dos avós, e depois passam pelos pais e assim por diante se passam. As devoções do mês de junho, que aqui no Brasil são tão riquíssimas, as devoções à Nossa Senhora que fazemos na igreja e tantas outras devoções populares que a gente traz, de orações populares que a gente traz para dentro da nossa casa. E o Papa Francisco nos diz que isso é um riquíssimo tesouro de oração e fé para as nossas famílias. No último parágrafo da exortação apostólica, no parágrafo 325 da Amoris Laetitia, existe uma constatação feita que as famílias, nenhuma delas são perfeitas, mas que se percorrerem juntas por esse caminho de oração, vivenciadas ao amor a Cristo, junto com Cristo, com essa inabitação de Deus no coração de cada um, elas conseguem juntos, essas pessoas desse convívio familiar, progredir no seu caminho de santidade. Então a oração como um aspecto de progressão no caminho de santidade. Aqui também coloca a situação de implorarmos a Deus que a gente possa ser um melhor pai, para que as mães uma melhor mãe, enquanto o filho um melhor filho, e assim cada um nesta ajuda mútua da caminhada. Sem esquecer que desse núcleo familiar deve brotar a vontade de uma comunhão comunitária, de alimentar-se do Cristo vivo, e essa oração também transcender a ajuda a outras famílias, seja a ajuda material, seja a ajuda na oração e de tantas outras formas que transcenda tudo aquilo com que a gente viva. Que esse amor vivido em família, ele transborde para aquelas famílias da minha comunidade, dos meus vizinhos, aqueles que
o cercam. E a melhor forma que a gente pode fazer isso é estar unidos na oração. E o último parágrafo deste Amores Letícia se encerra com a oração à Sagrada Família. Rezemos juntos. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. Confiante a vós consagramos, Sagrada Família de Nazaré. Tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e de divisões. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nós nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, de sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Compartilhe este vídeo com os vossos irmãos congregados marianos e fiquem com a gente para mais momentos de formação aqui pelo nosso canal do Mais Que Amigos Marianos. Salve Maria!